Olá, que a paz de Deus esteja com você nessa manhã. Vamos estudar mais um tópico da nossa lição. Eu sou Raquel Lage, estou com você estudando a lição de número 6, todos os dias dessa semana, que tem o tema Amor ao Dinheiro. Nós já estamos no tópico de quarta-feira, o tópico 4, que tem o título Um Concerto com Sacrifício. Sem mais delongas, já vamos à primeira pergunta para não perdermos nosso tempo de estudo aqui. A primeira pergunta diz assim: tendo em vista o pouco tempo que nos resta, o que cada um deve considerar na gestão das finanças? O texto de Ageu, que é aquele que nós lemos lá no domingo, que eu comentei com vocês, que é um texto pequeno, que é sugestivo aqui na nossa lição e nosso estudo para decorarmos. Ela fala que minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se nós temos pouco tempo aqui neste mundo, se Cristo está às portas para voltar, o que nós devemos considerar em relação à gestão, ou seja, a administração das finanças, dos nossos recursos? Devemos lembrar que tudo vem de Deus. É de Deus todo o recurso que temos. É de Deus a prata, é o ouro. E aqui a nota, ela traz uma explicação sobre isso. Ela fala que, para muitos, a posse de riqueza se mostrou uma armadilha. No desejo de imitar as modas do mundo, perder o zelo pela verdade, estão em perigo de perder a vida eterna também. Na página de trás, a essa pergunta, que é a página 62, o texto continua e eu quero ler 2 trechinhos. Falam assim: os servos de Deus deveriam estar preparando o testamento todos os dias ao praticar boas obras e entregar ofertas liberais a Deus. Não devem permitir que a quantidade devolvida, eu achei isso muito forte, né? Porque a gente de fato não pratica e nós precisamos entender isso. Ó. Não devem permitir que a quantidade devolvida a Deus seja desproporcionalmente pequena quando comparada à que consideram adequada ao próprio uso. O que Deus quer dizer aqui? O que Ele está querendo nos advertir? Que nós devemos fazer a nossa conta. Se eu ganhei R$500, se o meu salário é R$500, a minha oferta, a minha doação, seja ela para ajudar uma pessoa necessitada, ou seja ela para construção de uma igreja ou para evangelização, não sei para qual é o fim que você vai optar ou opta por entregar as suas ofertas para a obra de Deus, de qualquer forma é para a obra de Deus, ela deve ser proporcional àquilo que você ganhou. A gente sabe que 10% daquilo que Deus nos dá, nós devolvemos a Ele. Ele só pede que nós devolvemos a Ele 10% de tudo que Ele deu. Tudo é dele, né? Os 100% é dele. Ele pede assim que nós sejamos liberais, que nós devolvemos esse 10%. E isso é sagrado, é dele, mas não as ofertas, essa parte em que a gente tem que que praticar as boas obras e entregar ofertas liberais proporcionalmente àquilo que a gente recebe, não está falando do dízimo, não está falando desses 10%, está falando sobre ofertas liberais. Então, às vezes a gente pensa que devolveu o dízimo, né, entregou o dízimo, significa que já está tudo ok, eu não preciso de mais nada, ou então eu dou uma moedinha lá na oferta, ou não, tem que ser proporcional. E aí você pode fazer as contas e ver aí o que é proporcional para estar em dias com Deus aqui. E eu continuo dizendo assim, ó, seu melhor amigo é Jesus. Ele não lhes negou a própria vida, mas por amor dele se fez pobre para que enriquecessem pela sua pobreza. Ele merece o coração inteiro, a propriedade e tudo que tem e são. Mas muitos cristãos professos adiam as exigências de Jesus em vida e o insultam ao lhe dar uma mísera ninharia na morte. Isso é muito forte, muito forte. Para você refletir mais sobre isso, pega aí a sua lição, ou se você não tem a sua lição, é só voltar aqui o vídeo para poder ouvir novamente. A pergunta B diz: que advertência específica sobre mordomia Cristo dá aos pais? Eu achei também bem forte,
porque aqui fala que os pais, eles têm que administrar os seus recursos para a honra e glória de Deus. E enquanto estão são, ou seja, estão com a mente sã, perfeita, para fazê-lo, ou seja, para administrar os seus recursos, que não deixe nas mãos de filhos incrédulos ou não cristãos. Que interessante. Aqui fala, pais crentes com frequência transferem suas posses aos filhos incrédulos, assim renunciando ao controle delas para devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Ao fazê-lo, abandonam as responsabilidades que Deus lhe deu e põem nas fileiras do inimigo os recursos confiados pelo Senhor para que fossem devolvidos por meio de investimentos na causa divina quando solicitado. Não está na ordem de Deus que os pais que são capazes de administrar os próprios negócios desistam do controle dos bens, mesmo que seja para beneficiar os filhos que pertençam à mesma fé. Que interessante. Então, queridos pais que estão sãos, Deus lhe confiou esses recursos para você administrar até onde você puder, até onde houver perfeita mentalidade, até que idade seja, que você consiga administrar os seus recursos, tenha mente capaz para fazer isso, energia, força para fazer isso. É claro, se chegou o momento em que não tem mais, que seus filhos administrem, mas enquanto os pais estão sãos, é dever deles administrar. O que eu estou achando mais interessante nestas lições é que esses textos foram escritos há tanto tempo, mas são tão atuais, e eles estão falando exatamente aquilo que a gente precisa. Então eu acredito que você também precisava ouvir tudo isso que estamos conversando hoje. Esse texto que eu acabei de ler está lá no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 528 a 529, caso você deseje conferir. Que Deus abençoe você e a sua vida. Amanhã estaremos juntos para estudarmos o último tópico da lição. Um abraço, fique com Deus e até lá.